Me chamo Kate. A manhã de Natal chegou, como de costume, trazendo consigo os rituais familiares, os famosos rolinhos de canela da minha mãe, Eleanor, sempre um pouco queimados nas bordas, meu pai, Clark, teimando em acender a lareira, mesmo com o termostato marcando 22 graus, e Sophie, minha irmã mais nova, aparecendo sempre com aquele atraso charmoso que garantia todos os olhares. No canto da sala, a árvore cintilava, adornada com aquelas mesmas luzinhas douradas da minha infância. Eu conseguia visualizar cada rachadura nos enfeites, cada lasca nos pequenos servos de cerâmica, imperfeições que jamais mencionávamos, como se a própria tradição exigisse esse silêncio. Minha mãe, Eleanor Stone, usava seu roupão de veludo vermelho com a pose de uma rainha prestes a abrir sua corte. Ela irradiava uma felicidade contagiante, as bochechas rosadas, o sorriso largo. Em suas mãos, uma pequena caixa embrulhada em papel dourado, amarrada com uma fita de cetim. Ela se virou para Sophie, 2 anos mais nova que eu e, na essência, a única filha da casa, mesmo sem ser por laços de sangue. Abra, querida, Eleanor exclamou, radiante. Sophie Davis, com seu cabelo impecável e um suéter cor-de-rosa, soltou um de seus suspiros teatrais, antes mesmo de tocar na fita. Era a performance dela, um show à parte que ela encenava desde criança, como se a vida fosse um eterno teste para um filme de Natal. Ela removeu o papel devagar, saboreando cada instante. Lá dentro, uma chave prateada, de casa, repousava em uma caixa de veludo. Sophie soltou um gritinho. Eu podia sentir o sorriso orgulhoso do meu pai se formando antes mesmo de olhar para ele. Compramos uma casa para ela, Eleanor anunciou, a voz embargando, como se tivesse acabado de noticiar um milagre. Sophie envolveu os dois em um abraço apertado. Eu sorri, mas não de alegria, e sim por pura inércia. Então, Eleanor se virou para mim, os olhos suaves, a voz baixa, você vai entender um dia. Mas eu já entendia. Meu presente era um envelope simples, sem qualquer marca, deslizado silenciosamente para o meu colo por Clark, meu pai. Sem cerimônia, sem aplausos, apenas o som do papel roçando no tecido e um silêncio denso o suficiente para queimar veludo e fita. Não abri o envelope de imediato. Ele ficou no meu colo, parecendo frágil e vagamente humilhante. Não apenas um lembrete do que me faltava, mas de quão longe eles iriam para fazer aquela carência parecer normal. Clark me entregará o envelope com a mesma energia que usaria para passar uma conta de luz, sem contato visual, sem emoção, apenas um quieto aqui está. Enquanto isso, Sophie ainda gritava, segurando a chave da nova casa contra a luz, como se fosse feita de diamantes, e não de dívida e favoritismo. Eleanor secou os olhos com um guardanapo e sussurrou algo sobre bancadas de granito e closets espaçosos. Olhei para o envelope novamente. Sem cartão, apenas meu nome escrito à mão no canto, na caligrafia curvilínea da minha mãe, um estilo que ela havia aprimorado em folhetos de reuniões de pais e etiquetas de Natal. Passei o dedo pela aba, mas não o abri. Antes mesmo de saber o que havia dentro, eu já compreendia seu significado. Significava que eles me viam da mesma maneira que sempre haviam feito. Eu tinha 9 anos quando assei meus primeiros cupcakes de aniversário, de chocolate, com óleo de mais e açúcar de menos. Eleanor me ajudou, mas só porque Sophie tinha ensaio de balé e não queria que a cozinha ficasse com um cheiro estranho. Naquela mesma manhã, desci as escadas cedo, sorridente, esperançosa, pensando que talvez houvesse balões, um cartão, alguma coisa. A cozinha estava vazia. Sem presentes, sem velas. Apenas o cheiro de torrada queimada e Eleanor cantarolando para si mesma enquanto escovava o cabelo de Sophie no cômodo ao lado. Naquele mesmo ano, Sophie teve uma festa no quintal com pôneis. Até vizinhos de quem não gostávamos apareceram, trazendo presentes brilhantes e elogios ensaiados para o filho de outra pessoa. Quando cheguei ao ensino fundamental, parei de esperar qualquer coisa. Ao me formar com honras, Eleanor não compareceu. Sophie tinha uma competição regional de dança. Recebi uma mensagem que dizia, tão orgulhosa, desculpe não poder ir à rasa. Quando ganhei o primeiro lugar na Feira de Ciências do Estado, com um modelo de hidrelétrica totalmente funcional, Clark apareceu 15 minutos atrasado e saiu antes da premiação.
Ele tinha um horário de golfe com alguém importante. Na semana seguinte, quando Sophie conseguiu um comercial de shampoo de 30 segundos, eles deram um jantar. Champanhe, a foto do produto emoldurada como se fosse um prêmio. Há um momento ao qual volto mais do que deveria, a noite de premiações acadêmicas do último ano do ensino médio. Eu havia trabalhado duro, brutalmente duro. Conciliei 2 empregos de meio período, mantive uma média de 4.0, escrevi trabalhos até meus dedos doerem e meus olhos embaçarem. Chamaram meu nome para a bolsa de estudos principal em um auditório lotado. Subi ao palco, escaneei a multidão e lá estava ela, Eleanor, na primeira fila, não aplaudindo, apenas navegando no celular. Quando desci com o certificado ainda quente nas mãos, ela ergueu os olhos e disse, alto o suficiente para os pais próximos ouvirem, bem, pelo menos ela é boa em alguma coisa. Aquela frase cortou os aplausos como uma faca serrilhada. Mesmo agora, ainda posso ouvi-la. Eu costumava me perguntar se estava imaginando tudo, se eu era apenas a criança amargurada na sombra de uma irmã mais brilhante. Mas o favoritismo não sussurra, ele se entalha. Ele se entalha em feriados, em jantares e em todos os momentos em que o amor deveria ser mais alto. Naquela manhã, observando Sophie segurar a chave de uma casa enquanto eu segurava um envelope sem vida, parei de me perguntar. Eu sabia exatamente qual era o meu lugar. E também sabia de outra coisa, este não era o momento de falar. Ainda não. Mas estava chegando. Abri o envelope com o mesmo cuidado que se daria a uma ferida que você já sabe que vai cicatrizar. Havia apenas uma folha dentro. Sem carta, sem mensagem. Apenas uma impressão de uma vaga de emprego, uma função de assistente administrativa em um escritório regional de seguros. Nível de entrada, por hora. Perto da parte inferior, com uma tinta inconfundível de Clark, letras maiúsculas e duras, cheias de pressão e controle, ele havia rabiscado. Achei que isso seria mais a sua praia. Eu encarei a página sem piscar, meus dedos frios. Ninguém notou. Sophie ainda falava sobre portas francesas e aquele cantinho de leitura adorável. Eleanor já estava reabastecendo seu café. Deixei o papel cair de volta no envelope, dobrei-o 2 vezes e o deslizei para debaixo da minha perna. Não para escondê-lo, mas para acabar com aquilo. A sala estava cheia de ruído, mas nada me alcançava. Tudo o que eu podia ouvir era o som daquele envelope roçando em si mesmo, papel fino sobre papel fino, como algo sussurrando que eu nunca pertenceria ali da mesma forma que ela. Eles não me deram menos porque esqueceram. Eles me deram menos porque acreditavam que eu precisava de menos. Porque eu sempre me virava, paguei meu próprio aluguel, empacotei minhas próprias caixas, atendi o telefone quando a enfermeira da escola ligava. E acho que foi isso que mais me feriu, não o insulto, mas a confiança absoluta com que o entregaram. Eles não estavam sendo cruéis, estavam sendo consistentes. Eu não tinha planos de voltar, mas a culpa tem um jeito de se disfarçar de dever, especialmente quando sua mãe liga 2 vezes na mesma semana usando palavras como seu pai, ferido e não consegue levantar caixa sem ajuda. Não foi o pedido que me pegou, foi o tom. Aquele tipo meloso de preocupação disfarçado de acusação tácita, como se recusar significasse que eu era fria ou egoísta, como se décadas de desprezo silencioso pudessem ser apagadas por um favor num sábado. Então, eu disse sim. Dirigi às 4 horas de volta para casa, estacionei na mesma entrada de garagem que Clark ainda mantinha impecável com régua e podador de cerca, e entrei em uma casa que cheirava exatamente como sempre, lustramóveis de limão, assado cozido demais e um leve cheiro de algo queimado que ninguém reconhecia. Sophie não estava lá. Ela está ocupada, disse Eleanor com um suspiro que, de alguma forma, fazia a ausência dela parecer culpa minha. Eu sorri, assenti, disse as coisas certas. Até o sábado à noite, tínhamos cumprido a lista de tarefas, ajudei Clark a levantar caixas de armazenamento na garagem, ouvi Eleanor reclamar do namorado de Sophie, aguentei um jantar onde todos os assuntos giravam em torno das reformas da Casa do Lago. Às 22 horas, eu não conseguia dormir. O quarto de hóspedes, aquele que eu costumava chamar de meu, ainda tinha meus antigos troféus de futebol na prateleira, como prova de que eu estivera ali uma vez.
Mas as paredes pareciam mais apertadas agora, como se lembrassem de quantas palavras eu engolira dentro delas. Eu vaguei descalça e em silêncio. A porta do escritório de Clark estava entreaberta. Só isso já era estranho. Ele guardava o cômodo como uma igreja, luzes apagadas, persianas fechadas, gavetas trancadas, senhas em tudo. E, no entanto, lá estava ela, aberta. O cofre estava escondido atrás do armário de arquivos, pequeno e cinzento, mas inconfundivelmente dele. E, pela primeira vez na minha vida, a porta estava entreaberta. Eu deveria ter fechado e ido embora. Deveria ter presumido que era um erro. Mas algo me segurou ali, um pequeno puxão na minha intuição que dizia: o que eles mantêm trancado de você que Sophie já sabe? Ajoelhei-me devagar, com cuidado. Dentro havia fileiras de pastas amarelas, todas perfeitamente etiquetadas, declarações de imposto de renda, escrituras de propriedade, extratos bancários. Algumas familiares, outras novas. Folheei-as em silêncio. Então, eu encontrei um envelope selado, branco e liso. Na frente, na caligrafia de Clark, a ser aberto após a morte. Minhas mãos pararam. Então, eu o abri. Dentro, um testamento. Não o que eu me lembrava de anos atrás, aquele que eles fizeram questão de apresentar na mesa de jantar quando Sophie completou 21 anos, onde tudo era dividido igualmente. Este era diferente. Meu nome vinha primeiro. Ao lado, um número de lote, uma propriedade que eu nunca os tinha ouvido mencionar. No início, pensei que era um erro. Mas então, vi a próxima página, uma escritura comprada em meu nome anos atrás. E abaixo disso, uma autorização assinada transferindo fundos usando meu nome. A assinatura era minha, mas a inclinação estava errada. A curva no R não correspondia. Minha respiração ficou presa na garganta. Alguém havia assinado por mim. E, com base na atividade bancária anexada, não tinha acontecido apenas uma vez. Meu nome havia sido usado, minha identidade movimentada como móveis em um quarto onde eu não tinha permissão para entrar. Sentei ali, sob o suave zumbido da luminária da mesa, tentando montar o quebra-cabeça. Não era apenas que eles haviam escondido algo de mim. Era que eles haviam construído uma segunda narrativa e me escrito nela sem o meu consentimento. Não disse nada naquele fim de semana. No café da manhã seguinte, Eleanor serviu meu café com seu usual entusiasmo performático, perguntou se eu tinha encontrado um emprego de verdade e então lançou-se em uma história sobre a nova ideia de podcast de Sophie, algo sobre marca de estilo de vida e influência autêntica. Clark mal levantou os olhos da torrada. Eu sorri, assenti, desempenhei o papel que eles haviam escrito para mim anos atrás. Ao meio-dia, eu estava arrumada e de volta à estrada, citando obrigações de trabalho que nem me dei ao trabalho de fabricar. No momento em que cheguei em casa, puxei meus relatórios de crédito. Cada conta em meu nome, cada sinal que eu havia ignorado. Não demorou muito. A casa, minha casa, aquela que eles haviam escondido sob camadas de silêncio, era real, comprada 6 anos antes, financiada por um fundo ligado ao meu número de seguro social. O endereço correspondia ao lote na escritura que eu encontrara no cofre. Mas aquilo era apenas o começo. O que se seguiu foi uma teia cada vez mais emaranhada de atividade financeira, transferências silenciosas entre contas familiares internas, fundos realocados e pelo menos uma autorização com uma assinatura que não era minha, novamente. Então, liguei para alguém em quem confiava, uma amiga advogada da faculdade, especializada em estruturas de patrimônio. Não lhe dei a história completa, apenas os documentos, organizados cuidadosamente, como se eu estivesse tentando explicar algo que ainda não havia me permitido sentir por completo. Ela me ligou 2 dias depois. Sua voz estava calma, mas suas palavras eram afiadas. Kate, se você quisesse buscar fraude, você teria um caso. Mas não é isso que você quer, é? Ela estava certa. Eu não queria vingança. Eu queria clareza e, então, controle. Então, começamos a cavar. Silenciosamente. Cuidadosamente.
O que emergiu nas semanas seguintes foi quase absurdo em sua ironia. No papel, eu era mais rica do que jamais imaginara. Não extravagantemente, mas significativamente. A casa, uma pequena conta de investimento que eu não sabia que existia, e laços com uma holding familiar usada para proteger ativos durante o empreendimento de negócios de Sophie. A casa do lago foi o detalhe mais condenatório. Aquela casa, o orgulho deles, o refúgio deles, o legado deles, havia sido hipotecada em segredo 3 anos antes para financiar a linha de produtos para a pele de Sophie que falhou. Eles tentaram consertar isso em silêncio. Clark provavelmente acreditava que poderia pagar antes que o banco batesse a porta, mas não conseguiu. No momento em que encontrei a escritura, a casa já estava marcada para leilão. E foi aí que a coisa ficou interessante. Porque eu a comprei. Não diretamente. Não como Kate Stone. Eu montei uma LLC de fachada, usei minha advogada como procuradora e enviei a compra anonimamente através de um agente de custódia. Era legal, limpo, inegável. A papelada levou semanas, mas quando ficou pronta, sentei lá com uma escritura nas mãos e, pela primeira vez na minha vida, eu possuía algo que eles queriam. Não era sobre a casa, era sobre a história, sobre quebrar o ciclo, sobre deixar claro que eu havia visto cada centímetro da negligência deles e, por uma vez, escolhera não absorvê-la. Eles ainda não sabiam. Eleanor continuava mandando mensagens sobre o Natal, perguntando se eu iria para casa, se eu poderia levar vinho, se eu tinha ouvido falar do novo namorado de Sophie. Clark me enviou um e-mail com uma vaga de emprego com o assunto algo com estabilidade. E eu não disse nada. Porque o silêncio, quando é seu, não é fraqueza. É poder esperando o momento certo. E esse momento estava chegando. O Natal chegou novamente, como sempre fazia. A mesma guirlanda na porta da frente, as mesmas canecas de servo lascadas na cozinha. A mesma lareira queimando quente o suficiente para deixar o ar seco, mas não quente. Era tudo tão familiar que parecia falso. Sophie já estava lá, vestindo um conjunto novo de cachemir e se abraçando como se a sala lhe devesse aplausos. Clark estava perto da lareira com sua caneca habitual de café, os olhos varrendo a sala como se estivesse fazendo um inventário. Eleanor flutuava para dentro e para fora, cantarolando canções desafinadas e perguntando a ninguém em particular se os rolinhos de canela estavam prontos. Coloquei meu presente debaixo da árvore sem dizer uma palavra. Uma caixa branca lisa. Sem fita, sem glitter, sem etiqueta. Apenas, espere. Seguimos com os rituais da manhã. Sophie abriu uma bolsa de grife e suspirou na hora certa. Eleanor chorou. Clark riu. Houve um brinde a novos capítulos e lares dos sonhos. Eu assenti, bebi café, esperei. E então, foi a minha vez. Entreguei a caixa a Clark, gentilmente, como se pudesse quebrar. Ele a ergueu com as 2 mãos, surpreso com a leveza, e sorriu como se já soubesse que não era nada importante. Sophie deu uma risadinha. Provavelmente meias, ela disse. Clark abriu devagar, não por cautela, mas por indiferença. Ele retirou a tampa, viu o envelope lacrado com cera. Por um momento, ele hesitou. Então quebrou o selo e desdobrou os papéis lá dentro. Seu rosto não mudou no início, apenas um ligeiro enrijecimento ao redor dos olhos. Então a cor sumiu. Ele leu a primeira página novamente, mais devagar. A escritura autenticada. Meu nome. A propriedade. A casa do lago. Então a segunda página. A assinatura falsificada. O aviso legal do meu advogado. Sua mão tremeu, apenas um pouco. Eleanor se inclinou sobre o ombro dele. Ela ainda estava sorrindo quando seus olhos captaram as palavras em negrito perto do topo do documento. Aquele sorriso desvaneceu como sopro no vidro. Ela se virou para mim. Kate, o que é isso? Encontrei seus olhos, calma. É exatamente o que parece ser. Ela piscou. Clark não falou, nem uma palavra. Eleanor olhou para o papel novamente, depois para ele.
Sua boca se abriu, fechou, depois abriu novamente. Você não me contou. Não foi uma pergunta. Sua voz falhou, não alto, não dramaticamente. Ela quebrou como os ossos, limpa, irreversível. Sophie apertou a bolsa com mais força, como se pudesse protegê-la. Ela olhou em volta, confusa. Ninguém explicou. Ninguém se moveu. O silêncio na sala engrossou, denso e lento como o xarope derramado no tapete, impossível de limpar. Levantei-me devagar, alisando a barra da minha blusa, e disse com leveza, como se estivesse agradecendo por ovos e café: eu não vou compartilhar a casa do lago. Não desta vez. Não houve resposta, nem mesmo um aceno. Apenas o som do papel se movendo nas mãos de Clark enquanto ele tentava, e falhava, fazer as palavras significarem outra coisa. Eleanor deu um passo para trás dele, como se a distância pudesse suavizar a traição. Seu olhar disparou entre os papéis e o rosto dele, e naquele momento percebi que não era apenas a verdade que eu havia entregue. Era o fim de uma encenação que eles haviam ensaiado por anos, e a única pessoa que não havia perdido sua deixa era eu. Ninguém falou, por muito tempo. Clark permaneceu perfeitamente imóvel, segurando os documentos como se pudessem desintegrar se ele se movesse muito rápido. Seus dedos haviam parado de tremer, agora estavam apenas travados no lugar, nós dos dedos brancos, imóveis. Eleanor ficou ao lado dele, congelada no meio do passo, o rosto dividido entre a descrença e algo pior, a constatação. Ela ainda não estava com raiva, a raiva exige energia. O que eu vi nela foi a devastação silenciosa que só vem quando uma história em torno da qual você construiu toda a sua vida finalmente se parte ao meio, e você segura os pedaços sem ter ideia de como remontá-los. Sophie não havia dito uma palavra. Ela estava segurando sua nova bolsa com as duas mãos, como uma criança segurando um ursinho de pelúcia durante uma tempestade. Ela olhava de rosto em rosto, piscando como se alguém tivesse começado a falar em uma língua que ela não conhecia. Ela não tinha um ponto de referência para o que estava acontecendo, nenhum roteiro. Isso, mais do que tudo, me disse o quão profunda a mentira havia chegado. Ninguém nunca havia contado a verdade a ela também. Ou talvez ninguém achou que ela pudesse lidar com isso. Fiquei ali por mais um momento, deixando o silêncio se estender, deixando fazer o trabalho que eu não precisava mais fazer. Eles não iam se desculpar. Não iam explicar. Nem mesmo iam perguntar como eu havia descoberto. Porque algumas verdades não precisam ser ditas para serem compreendidas. Quando estendi a mão para pegar meu casaco, Eleanor estremeceu levemente, como se eu tivesse levantado a mão para ela. Eu não me movi rapidamente, apenas deliberadamente, como alguém que finalmente decidirá que a cena havia terminado. Na porta, parei. Não por drama, não por efeito. Apenas para olhá-los, realmente olhá-los. Clark, ainda olhando para os papéis, os olhos se recusando a piscar. Eleanor, desmoronando a cada centímetro. Sophie, em silêncio pela primeira vez. E eu, ainda de pé. Só para deixar claro, eu disse suavemente. Eu não vou devolvê-la. Nem a casa, nem o meu nome. Nunca mais. Foi tudo. Então abri a porta e deixei o ar frio de dezembro entrar, como água depois que uma barragem se rompe. Acertou meu rosto como a verdade, nítida, honesta, limpa. À noite, a neve começou a cair. Flocos macios e constantes flutuavam. Sentei-me em uma poltrona antiga perto da janela da casa do lago, minha casa do lago. Um cobertor sobre os ombros, o café esfriando lentamente ao meu lado. Sem música, sem vozes. Apenas o leve ranger da madeira enquanto o vento movia o revestimento. O lugar não era glamouroso. Precisava de pisos novos, a chaminé estava com problemas. Mas era meu. E ninguém havia me dado. Eles nunca pretenderam que eu a tivesse. Tentaram escondê-la, enterrá-la em papelada e suposições, e no conforto de pensar que eu não olharia muito de perto, que eu não faria perguntas,
que eu continuaria a desempenhar meu papel, a calada, a capaz, a garota que sempre arrumava bagunça, mas nunca perguntava por que a bagunça existia em primeiro lugar. Eu não me sentia triunfante. Nenhuma parte disso parecia vitória. Parecia libertação, como finalmente exalar depois de prender a respiração por anos, sem sequer perceber. Pensei por um momento em ligar para alguém, uma amiga, uma voz de fora da família, apenas para dizer em voz alta o que eu havia feito, o que eu havia descoberto, o que eu havia recuperado. Mas não liguei. Algumas histórias não precisam de testemunhas. Algumas pazes não precisam de aplausos. Eu não sabia se eles entrariam em contato. Se Eleanor ligaria, a voz pesada com meias-verdades e arrependimento cuidadosamente cronometrado. Se Clark enviaria um de seus artigos recortados do jornal local, fingindo que nada havia acontecido. Se Sophie enviaria um meme, como sempre fazia, fingindo que ainda éramos próximas. Talvez sim, talvez não. Eu não me importava mais. Eu não estava com raiva. Não estava procurando reconciliação. Eu havia traçado uma linha, não com raiva, mas por sobrevivência. E desta vez, eu não iria pisar de volta nela. Obrigada por ouvir a história de Kate. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.